comentários. Bom, para terminar, tem um nome aqui que não quer dizer que seja esse o atleta contratado, nem nada do tipo, mas é um jogador que eu acho que faria esse perfil, né? E na minha opinião seria bem interessante, que é em relação ao Matias Jiménez. Ele que é um ponta lá do Independente, 24 anos de idade, já foi especulado no Cruzeiro em dezembro do ano passado, e até aqui, ó, deixei uma informação lá do futebol argentino, é de que assim, o Independente espera uma proposta para vender 55% dos direitos econômicos do Matias Jiménez, seja de propostas do Brasil, do México ou dos Estados Unidos, que são os clubes até aqui mais interessados, né, os países que têm interesse na sua contratação. O Cruzeiro teve essa especulação, mas na época não era, por exemplo, uma questão fácil de acontecer, até porque o Independente pediu um valor bem alto, na época seria quase algo na casa de 4 milhões de dólares, né? Então vamos colocar assim, 20 milhões de reais, não acho que faria tanto sentido, mas o time tem interesse em vender então, né, 55% dos seus direitos econômicos. Ele é um ponta direita, 1,75 m, primeira temporada no Independente foi muito bem, 43 jogos, 10 gols e 2 assistências, não é nenhuma joia, né? Tem 24 anos de idade, tem muito potencial, mas não é um jogador de 18, 19, 20 anos, né? Que aí seria um valor muito alto para a contratação. 10 gols e 2 assistências, anteriormente jogava num time chamado São Martín San Juan, onde jogou durante 3 temporadas, até que foi bem também, marcou 25 gols em um pouco mais de 89 jogos e se transferiu para o Independente. Vou deixar aqui também para vocês o mapa de movimentação dele lá no SofaScore, nota média muito boa na Liga Argentina, 7.11 na reta final do ano, né? Ele marcou na Liga 7 gols e 1 assistência, nota média de 7.11, e vale lembrar, ele joga dos dois lados, lado direito, lado esquerdo, nem seria assim, na minha opinião é esse o atleta que vai chegar, não é bem assim, mas é um atleta que eu acho que seria bem interessante se o Cruzeiro realmente ficasse de olho na sua contratação, um atleta que se chegasse, acho que assumiria essa função, talvez pelo lado esquerdo, porque eu acho que o João Pedro tem tudo para seguir como titular, nem acho que seja loucura, e assim, trazer o Matheus Pereira para o meio, ao invés do lado direito. Deixa assim a sua opinião embaixo nos comentários, o que você tem a dizer, né, sobre essa opção, se você acha que tem, né, que realmente chegar mais um ponta, ou se o Cruzeiro tem que focar num centroavante, ou em mais um volante para fazer a dupla com o Lucas Romero. Mas sinceramente, Romero e Cifuentes já acho muito bom, tendo ali no meio de campo ainda o Lucas Silva, que pode ficar no banco, o Japa, o Ian Lucas, eu acho que já está bem bacana. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui, ó, de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca aqui no YouTube. Então vamos lá, né? Quero começar falando então dessa informação aqui, ó, lá do portal, no caso, Tiro de Canto, mas que trouxe a informação da Jovem Pan de que o Di Maria está interessado em atuar no futebol brasileiro, que o São Paulo hoje é o time que monitora a situação do jogador, que tem contrato até junho, né, de 2024 com o Benfica. E assim, ele só não vai renovar com o Benfica por conta do interesse dele de voltar para a América do Sul. E, obviamente, todo mundo sabe que ele é torcedor do Rosário Central e tinha esse interesse de voltar para o seu clube do coração, ainda em uma boa forma física, né? Porque mesmo o Di Maria tendo 35 anos, há um ano e meio atrás ele foi campeão da Copa do Mundo, foi titular, e os números dele pelo Benfica são excelentes nessa temporada. Inclusive o próprio Benfica tem interesse, né, de renovar o contrato com o jogador. Então eu vou deixar aqui essa informação e vários outros, né, torcedores do Cruzeiro falando sobre isso, né, de que ele no Cruzeiro seria bem legal e tudo mais. Até a Isabela aqui, que era design do Cruzeiro, né, um excelente trabalho dela, falou sobre isso e deu uma repercussão bem bacana. E eu fiquei um pouco pensativo, né? Falei, cara, será que faz sentido pensar numa contratação como essa? No ponto de vista financeiro, eu diria que não, tá? Até porque o Di Maria deve ter um salário gigantesco, com certeza passando ali de 2 milhões e meio de reais tranquilamente. Não acho que ele voltando para a América do Sul, ele abriria a mão e iria ganhar 500 mil reais por mês. É igual eu falei para vocês, o Cruzeiro também está numa situação hoje que é o seguinte, tem condições de sair contratando quem ele quer? Não é bem assim, mas foi também o tempo, né? Que o Cruzeiro não tinha condições de trazer um jogador com um salário de 700 mil por mês. Até porque o Matheus Pereira ganha mais de 1 milhão de reais, né? Muito por conta da ajuda do Pedro Lourenço. Então, essa parte o Cruzeiro, nesse momento, já está um pouco mais tranquilo. Mas também não quer dizer que vai ter 3 jogadores ganhando 1 milhão, né? Não acho que manter o Matheus Pereira, comprando ele no meio do ano, né, por mais de 50 milhões de reais, e ainda tendo que pagar o Matheus Pereira, essa parte que o Cruzeiro paga não é nem, acho que 30% do que ele ganha na Arábia Saudita. Quem está pagando o outro restante é o Al Hilal, tá? Então só para você ter uma ideia, se ele quiser ficar no Cruzeiro, vai ter que abrir mão de muito dinheiro, né? Deve ganhar, por exemplo, só chutando aqui, né, uns 3 milhões, e o Cruzeiro paga 1 milhão e o resto é com o Al Hilal. Então só para você ter uma noção, não acho que o Cruzeiro tenha condições de ter 2 craques ali de 1 milhão e meio de reais.
Mas assim, pô, está livre no mercado, tem interesse de jogar no Brasil. Será que o Cruzeiro poderia entrar nessa parada? Se o Pedro Lourenço quiser, o Cruzeiro pode tudo, né? O cara tem uma fortuna gigantesca e é um dos donos do Cruzeiro. Mas eu particularmente não acho muito provável disso acontecer e nem do Di Maria vir para o futebol brasileiro. Porque eu mesmo se for jogador, por que eu não voltaria, né, para o time que eu gosto, que é o Rosário Central? Até porque ele vive uma fase muito boa para jogar em mais um ano no Brasil. Não sei até que ponto isso faz sentido não, viu? Vou deixar então aqui para vocês os números, né, do Di Maria nessa última temporada lá no Benfica. 28 jogos, 11 gols marcados e 5 assistências, números excelentes, 16 participações em gols em 28 jogos, né? Isso sendo um ponta, é realmente um número bem bacana, mesmo com a idade ele ainda atua muito pelas beiradas. Pode jogar como um segundo atacante? Pode sim. E até é difícil, né, imaginar um cara desse aqui no Cruzeiro, né? Onde que ele jogaria? Qualquer função pode ser uma boa, pode jogar ponta esquerda, ponta direita mesmo, segundo atacante, meia, pô, até lateral direito se quiser, ele é totalmente fora da curva. Lembrando que ele conseguiu dar essa volta por cima na carreira, nessa passagem na Copa do Mundo, tá? 5 jogos, 1 gol e uma assistência, mas assim, as fases dele lá no PSG, 2021, onde não estava muito bem, né, no PSG, 31 jogos, 5 gols e 8 assistências. Aí ele foi para a Juventus, teve uma participação, eu diria que boa, 40 jogos, 8 gols e 7 passes, mas estava caindo, né, de número de jogos por temporada até a Copa do Mundo e assinou com o Benfica, onde tem jogado muito bem de julho para cá. Lembrando que ele termina a temporada anterior na Juventus, né, e aí vai então para o Benfica logo no início de 2023. Então, né, Gustavo, você acha que é uma alternativa viável? Olha, igual eu falei aqui no decorrer dessa história, né? Eu diria que não. Eu acho que pro Cruzeiro, assim, pensar em nomes grandes como esse, assim, no caso de questão financeira, eu diria que sim, já poderia. Por exemplo, o James Rodrigues e tudo mais tem o mesmo valor de salário que o Matheus Pereira, mas o Ronaldo, Pedro Martins fazer isso, aí que eu não acho que seja viável. Até porque o que vocês prefeririam, né? O Matheus Pereira, como foi contratado, ou o James Rodrigues, que tem um salário de 1 milhão no ano passado no São Paulo e aí não está rendendo absolutamente nada. Qual dos melhores cenários você acha que é? Então eu realmente acho que o Cruzeiro, tendo algumas opções mais jovens, é melhor do que ir atrás de veteranos ali de 37, 36, 33 anos de idade ali que já vem caindo de rendimento. Não que seja o caso do Di Maria. O Di Maria realmente por conta, de que eu não acredito, por conta das propostas que ele vai ter do Rosário Central, que é muito forte para ele voltar, e obviamente, né, por conta dessa questão também de que os times aqui no Brasil, se realmente ele estiver livre no mercado, pô, quem que não vai ter interesse, né? Flamengo, o Palmeiras, dependendo, pô, um cara muito fora da curva, São Paulo, até o rival Atlético Mineiro também, não ficaria surpreso. Deixa a sua opinião aqui embaixo então nos comentários, mas que ficaria bem bacana assim o Di Maria no Cruzeiro, eu acho que sim. Eu tô curioso para ver o que vocês... Bom, então vamos lá, né? Quero começar falando aqui com vocês sobre o Matias Rojas, atleta camisa 10 do Corinthians, que não tem conseguido ter uma sequência nessa atual temporada. Mesmo com o técnico Mano Menezes, ele vive oscilando, né? Quando o técnico estava no clube, 6 jogos na temporada, 3 na condição titular e 3 saindo do banco. Mas ainda assim, tem realmente um desempenho bem mais ou menos nesses últimos meses. Só para você ter uma noção, ele chegou na reta final do ano passado, em meados de agosto, né? E teve mais de 20 jogos na Série A, não marcou nenhum gol e deu 2 assistências. Lembrando que o Corinthians, como ele estava em fim de contrato, pagou quase 2 milhões, quase 1 milhão basicamente de salário para ele por mês, porque não teria compensação financeira para compra, né? Então comprou seus direitos econômicos e é um atleta que a questão financeira dele hoje, na minha opinião, seria um impeditivo. Mas quem sabe o Corinthians não pode pagar uma parte, o Cruzeiro outra. Não acho que o Matias Rojas vai conseguir dar uma volta por cima assim tão fácil, sabe? Do dia para a noite. Eu particularmente, eu acho bem difícil. Mas que ele é um bom jogador, isso ninguém tem dúvidas. A temporada dele pelo Racing foi muito boa, desde 2020 a 2023. Ano passado, quando ele estava no Racing, antes de vir, né, para o futebol brasileiro, 18 partidas, 9 gols e 1 passe, e pode jogar em 2 funções que o Cruzeiro busca, tanto um ponta direita quanto um meia. Parece muito o Matheus Pereira, eu queria ver os dois jogando juntos, porque, por exemplo, o Matheus Pereira pode jogar de meia e colocar o Matias Rojas na direita, ou deixar o Rojas de meia e o Matheus Pereira pelo lado direito. Pode ser uma alternativa, não são aqueles atletas com profundidade, que vai chegar na ponta, vai correr igual o João Pedro, o Gabriel Veron, mas são jogadores que ajudam bastante, tem uma qualidade de passe muito boa, finalização. Eu acho esse cara sensacional. Vou deixar aqui também para vocês o mapa de movimentação dele lá no SofaScore. Nota média de 7.34, que até que é uma nota boa lá pelo Racing, que foi a temporada passada, né? Pelo Corinthians eu nem peguei muito, porque não é um bom desempenho, mas pelo Racing na reta final do ano passado,
14 jogos, 13 na condição de titular. Nesse período também ele marcou, nesse período, 14 jogos, 6 gols e 1 assistência. Vale lembrar que ele é paraguaio, já passou aí pelo Cerro Porteño, Lanús, Defensa e Justiça, no Racing e agora no Corinthians. Vamos ver, com a chegada então do Antônio, que será o novo técnico do Corinthians, o português que estava no Cuiabá, se o Matias Rojas vai ter, por exemplo, uma sequência maior. Mas pelos últimos jogos dele, eu acho muito difícil ele conseguir dar uma volta por cima assim do dia para a noite. É igual o Yuri Alberto também, muito queimado pela torcida, e quem sabe se ele não fazer um bom campeonato estadual, jogar mal o Campeonato Paulista, possa ser uma alternativa bem mais viável para o início, por exemplo, do Campeonato Brasileiro. E para terminar